Muy bien, pues damos ahora continuación al Congreso Afroiberia. Ahora tenemos el placer de disfrutar de la segunda sesión, que es Africanos en Portugal, 1944-1975, estudios, disidencia de estudios y política, que es la sesión segunda. Tenemos el placer de escuchar a Eduardo Costa Díaz. Eduardo Costa Díaz es catedrático del IXTEIUL, de hecho emérito, pero bueno, es uno de nuestros grandes referentes de estudios africanos en la península ibérica. Él es doctor en antropología social por el Instituto Universitario de Lisboa, donde ha estado todos estos años trabajando como investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa. Ha desarrollado trabajo sobre epistemología en las ciencias sociales, desigualdades sociales e identidades sociales en el contexto africano, sobre la cuestión del Estado, las relaciones de los dignatarios musulmanes y del Estado, que seguro que le habrá interesado en la sesión de esta mañana del profesor Alcantú. También ha trabajado temas de relaciones sobre la transmisión de saberes en las sociedades musulmanas africanas, sobre la naturaleza de las Fuerzas Armadas en África y una geopolítica de los tráficos y de las rebeliones en el Sáhara, en el Sahel, en el noreste africano. Las cuestiones de epistemología las maneja muy bien. Tenemos un panel próximamente en el CIEA en Lisboa precisamente sobre epistemologías. Así que tiene una larga huella africanista en Portugal y en España, con la dirección de innumerables tesis doctorales de colegas que ya son muy famosos. Y por ejemplo tenemos a Ana Lucia Sá, que es una discípula suya muy conocida. Ha coordinado numerosos paneles, participación en comités científicos de congresos, en el Ibérico, Activismo en África, en el EASA, en fin, algunos de sus textos conocidos, pues From the Unbearable Resilience of Puppies to Ethnicization, a short Journey for the Armed Forces of Guinea-Bissau, do Estado colonial ao Estado postcolonial, proselitismos, revivalismos e redes religiosas postcoloniales, etc. Nada, le paso la palabra y muchísimas gracias por aceptar. Su sesión se titula da proximidade procurada e a excepcionalidade asfixada. Ambigüedades da relación entre as elites caboverdianas e a metrópole la primeira metade do século XX. Obrigada. Posso? Olha, portanto, eu, em primeiro lugar, eu cumprimento a Yolanda, a Ana Lúcia, que eu não vejo há tanto tempo, e ela vive aqui relativamente perto da minha casa, a menos de 500 metros, a vida assim. Hoje eu vou apresentar uma comunicação, chamemos assim, que eu acho que está com o problema é que ela já está em forma de artigo, e portanto eu com certeza vou aqui baralhar um pouco essas coisas, e é um subproduto da investigação que eu tenho mandado a fazer para este projeto. Portanto, a linha que me coube, onde eu trabalho, é sobre, eu já digo exatamente, é sobre a formação das elites. E isto é de facto um subproduto porque tem a ver com um assunto que inclinou, chamemos-lhe assim, a vida em Cabo Verde desde sempre e sobretudo a partir da viragem do século XIX para o século XX, que é a independência, que tem a ver com as ambiguidades de relacionamento entre as elites cabo-verdianas ao longo deste tempo e a metrópole e a África. Eu não trabalhei em especial a questão da África, mas trabalhei e tive acesso a muita documentação que eu desconhecia sobre a ambiguidade destas relações. E é uma ambiguidade de relações entre a metrópole e
e que Cabo Verde, que passava também pela defesa desde finais do século XIX, mas com maior força entre os anos 30 e o princípio dos anos 60, de um estatuto próprio para as ilhas de Cabo Verde, o chamado Estatuto da Adjacência. Esta é uma questão que não vai dividir as elites cabo-verdianas até os anos 60, mas que a partir dos anos 60, com a ascensão, enfim, com a ascensão de uma nova geração de cabo-verdianos, das elites cabo-verdianas, portanto, irá desaparecer, e, portanto, a partir de certa altura, como todos os autores dizem, todos os autores são quase unânimes em dizer que, a partir dessa altura, cria-se entre as elites cabo-verdianas mais jovens, sobretudo as jovens, a ideia de que a solução para que Cabo Verde tenha independência, a solução para que Cabo Verde é exprimir também a sua africanidade. Aliás, esta questão das relações com Portugal, com a metrópole, é uma relação complexa, que as elites cabo-verdianas nem sempre, pela documentação que eu tive acesso, não só esta documentação corrente, que está publicada naqueles imensos jornais e revistas que eram editados em Portugal, mas cabo-verdianos, porque só a partir de certa altura Cabo Verde tem hipografias capazes de editar em revistas, mas, sobretudo, a documentação que eu tive acesso, ela está disponível, não está infelizmente em online, que está no Arquivo Histórico do Ultramarino, por uma razão que eu não percebo, porque devia estar na Torre do Tombo, e está no Arquivo Histórico do Ultramarino, que são as negociatas entre as elites cabo-verdianas e o poder colonial, seja em Cabo Verde, seja em Portugal, para conceder o estatuto de adjacência às ilhas. A complexidade desta questão, do desejo de partilhar com Portugal e do desejo de ser singular em relação a Portugal, portanto, tem uma proximidade cultural, mas não deixam, seja nas correntes mais antigas, seja nas correntes mais novas, de afixarem uma singularidade própria, a cultura cabo-verdiana, o cabo-verdianismo, que alguns autores, que eu já reparei, mais recentes, falam também de cultura crioula. Eu não encontrei de facto, nenhuma sustentação bastante, e não encontrei que agora, não encontrei para este termo da criolidade. Isso é a criolidade. A curiosidade desta defesa, eu incidi muito sobre esta questão da adjacência, do Estatuto das Ilhas Adjacentes, é porque, de facto, foi um estatuto que foi negociado entre finais dos anos 30 e o princípio dos anos 60. E negociado entre as elites locais entre si, entre as elites locais e o poder colonial nas ilhas, e também, pelo menos por 2 vezes, diretamente entre as elites e o poder na metrópole. A última é que o professor Adriano Moreira, que em 1961 leva aqui um Conselho de Ministros uma proposta de estatuto próprio, estatuto de ilhas adjacentes, para que, a ver da proposta, como
na época se dizia, não é nem aprovada nem reprovada, não é dado seguimento. Um outro momento com alguma formalidade desta negociação sobre o Estatuto de Ilhas Adjacentes é nos anos 40, logo a seguir à guerra, onde o governador pá, da altura, Freitas, ou agora acho que se chamava Freitas Júnior, levou à metrópole e consegue levar a discussão na Câmara Cooperativa e um debate, como aqueles debates dos anos da Câmara Cooperativa eram um debate redondo, onde toda a gente diz a mesma coisa e o contrário, e a questão ficou por aí. Aliás, há aqui uma questão que irá inclinar em muito a última fase da luta pela adjacência. É que, de facto, um descendente cabo-verdiano, que foi governador e mais tarde secretário do Ultramário, Sacramento Monteiro, foi a pessoa mais ativa no boicote que foi feito nos anos 50 à proposta que tinha sido levada pelo governador de Cabo Verde, ou então já governador de Cabo Verde, que aliás sucedeu Sacramento Monteiro, para a Câmara Cooperativa. Naturalmente que esta adjacência tinha argumentos em sua defesa. Tinha os argumentos de natureza, eu diria, cultural, e tinha os argumentos de natureza económica e financeira. Vamos rapidamente aos argumentos de natureza económica e financeira, e esses argumentos aparecem mais tarde, só aparecem também nos anos 50. O principal argumento, e foi um argumento que foi desenvolvido não só por literatos, mas sobretudo por políticos, governadores, deputados da Assembleia Nacional, que era o argumento de que só com o Estatuto de Adjacência as ilhas podiam resolver os seus crónicos problemas de fome e desemprego. É porque, segundo o Estatuto das Colónias, o Estatuto das Colónias e o primeiro Estatuto das Colónias chama a atenção, é de 1914 e é revisto bem uma revisão muito profunda com o chamado Ato Colonial, nos anos 30, nos anos 1930. As colónias não tinham receitas próprias e deviam sobreviver com essas receitas próprias. São as situações muito extraordinárias que eu não conheço nenhum caso em especial, se não a seguir à Primeira Guerra Mundial, no caso de Moçambique, é que havia um auxílio direto, um auxílio financeiro direto da metrópole às colónias. Importa também, e esta é uma questão outra que vem muito nos textos dos anos 30 e 40, que é de facto a percepção que a metrópole tem dos cabo-verdianos. E pode dizer, e no artigo que estou a preparar, eu já dediquei 2 páginas e meia a isso, o Estatuto do Indígena nunca foi aplicado. 3 minutos, Eduardo, 3, 4 minutos. Sim, estas coisas uma pessoa escreve. Não te esqueças que eu sou gago e várias vezes me deram mais um tempo devido a este meu defeito. E a inclusão, isto são políticas de inclusão, inclusivas. E o que é que eu ia dizendo? Este estatuto nunca houve o estatuto dos indígenas nunca foi aplicado à Índia, à Goa, nem a Cabo Verde. Aliás,
como outros países coloniais, as metrópoles estabeleciam uma hierarquia entre os seus colonizados. No caso de Portugal, no topo estavam os indianos de Goa, logo a seguir os cabo-verdianos e depois o resto. Outros países coloniais tinham o mesmo, eu conheço isso relativamente bem. Portanto, a França colocava no topo os indo-chineses, um termo que já hoje já não utiliza, que corresponde ao Laos, ao Camboja e ao Vietnã, e depois punha todas as outras colónias. E depois há uma outra percepção que é muito focada, sobretudo pelos alófagos, que é a questão dos que na metrópole, apesar de serem aliados a Portugal, de partilharem a cultura portuguesa e tudo, e mais alguma coisa, há uma percepção na metrópole deles que os coloca abaixo mesmo dos brancos de segunda. Quem se recorda, e não há aqui pessoas que é para se recordar a idade, eu também não me recordo bem disso, nas colónias portuguesas, em relação às colónias portuguesas e aos brancos que lá viviam, havia um classificar de brancos. Havia os brancos de Aribeira, que eram os brancos nascidos na metrópole. Depois havia os brancos de segunda, que eram os descendentes brancos, e depois havia, segundo os cabo-verdianos, havia essa percepção dos cabo-verdianos. Portanto, foi isto que eu tenho. Eu tinha aqui uma coisa sobre as políticas de integração, que é muito importante, que é de facto pela via do ensino, atenção, e ensino, que nós hoje chamaríamos no máximo até o 12º ano, em Cabo Verde, que vai permitir a Cabo Verde e a elite cabo-verdiana ser uma forte fornecedora de quadros coloniais para a administração colonial e não só. Um estudo feito, e o estudo é que é uma pessoa que a negocia conhece, o Mário Matos. Os médicos que frequentaram entre os anos 40 e os anos 60 os cursos de higiene e medicina tropical, em cada 10, 7 eram naturais de Cabo Verde. É claro, eram poucos também, eram naturais de Cabo Verde. Já agora que eu falei no Mário Matos, o Mário Matos tem sido precioso nisso e tem-me inundado o que a cifra no XT e mesmo por correio com materiais sobre estas questões. Os estudos não são muito interessantes, os estudos dos anos 30, 40 e 50 não são muito interessantes do ponto de vista da análise política. A análise política é feita nas entrelinhas, mas são estudos literários que eu não tenho capacidade de ir mais além do que uma impressão, uma leitura impressionista. O que eu tenho visto é, de facto, o que tenho visto são estes arquivos em relação às negociações, às negociações para o Estatuto da Adjacência. O que é curioso, e já agora um pequeno à parte, fez este ano é o aniversário dos 90 anos, na altura em que os claridosos, que é o movimento que irá ter mais importância, o movimento à volta da revista Claridade, desenvolve a sua argumentação para a defesa da adjacência, as ilhas adjacentes, devido à revolta na Madeira, onde participou o meu avô, eram os militares que lá estava exilado, retirou quase todas as prerrogativas de autonomia que o Estatuto das Ilhas Adjacentes tinha vindo da Primeira República.
as ilhas adjacentes, o Estatuto adjacente, a primeira coisa que pedem é haver um órgão de consulta do governo nomeado e não como até então fazia, que era por filiação, as chamadas juntas territórias. Portanto, é curioso que, já agora, acabando, nestes movimentos pelo Estatuto de Ilhas Adjacentes, houve dois grandes movimentos. O movimento nativista, que recuperava elementos das culturas africanas, mas em cada frase dizia, agora se diz, eu tenho dúvidas sobre o que se passa na Ucrânia, mas eu condeno firmemente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Havia sempre nos nativistas uma necessidade absoluta de, antes de descreverem qualquer coisa sobre o panafricanismo, as raízes africanas, dizer: nós somos portugueses de lei, nós somos tão portugueses como os portugueses. Um pouco diferente dos claridosos, chamo claridosos, mas havia vários movimentos à volta da revista Qualidade, onde o regionalismo dele era um regionalismo que apontava não tanto para o quê? Não apontava tanto como a pertença sem nome à cultura portuguesa, mas sim que o jornalismo do Cabo Verde, os jornalismos em Cabo Verde eram jornalismos iguais ao alentejano, ao beirão, não sei quanto. Portanto, olha, e foi este que eu vi. Isto está mal alinhado, porque de facto eu não consigo passar para um quarto de hora 22 páginas que tenho aqui. Obrigada, Pronto, Eduardo. pronto. Muito bem, muito obrigada.